Olá, tudo bom? Eu sou Flávio Albuquerque, sou professor de História do campus Caruaru e atualmente respondo pela direção de pesquisa na ProPESC, na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Então, estou aqui para ter uma conversa com vocês, estudantes de ciências, ligados às ciências humanas, né, sobre um assunto bastante pertinente, né, bastante importante para a nossa reflexão profissional, né, que é a cientificidade das ciências humanas. Ou seja, a gente pensar se as ciências humanas elas são ciência ou não, né? Desde que a história, a antropologia, a sociologia, elas ganharam um estatuto de conhecimento independente, separado da filosofia e assumindo métodos próprios, né? Que se discute se esses ramos do saber eles são ciência ou se eles não são ciência. O que é que fazem das ciências humanas e das ciências sociais umas ciências mais específicas ou especiais do que as ciências ditas duras, por exemplo, como as ciências biológicas, as ciências da terra, as ciências da natureza. Então, é essa reflexão que a gente vai ter com esse curso que aqui começa. Eu dividi o curso em três partes, tá? Esse curso, ele costuma ser uma continuidade de algumas reflexões que são tidas, né, em disciplinas ou em cursos de metodologia da pesquisa do trabalho científico. Certo? Então, aqui a gente retoma algumas discussões até chegar a essa questão específica das ciências humanas e sociais. Bom, então na primeira parte do curso, que é essa que a gente começa aqui, a gente vai discutir um pouco sobre o que é conhecimento, né, o que é conhecer, o que é saber, até chegar no conhecimento que a gente vai focar, que é o conhecimento científico, né, o que é ciência. Na segunda parte, eu vou fazer um breve histórico de dois momentos em que houve um grande boom, um grande crescimento, um grande desenvolvimento da ciência, pelo menos no mundo ocidental, né? Que é a Revolução Científica no século XVII e o século XIX. Né? São dois momentos muito importantes para a história da ciência. Né? O primeiro, no século XVII, na Era Moderna, né? Um momento em que se desenvolve muito as ciências da natureza, em especial a física e a astrofísica, mas também, de maneira secundária, mas não menos importante, a química, né, que se separa, vai começar a se separar da alquimia, a matemática especificamente. E o século XIX, que é o século em si da ciência, né? Quando a ciência ela desenvolve critérios, né, que tornam as áreas do conhecimento especificamente ciências, né? As ciências elas vão se separando, se tornando independentes de outros saberes, né? Como por exemplo a alquimia se desliga da química, é, a história, a sociologia, a antropologia se desligam das ciências, da filosofia, por exemplo, por aí vai. Então são dois momentos bem importantes da história das ciências. Tá? A gente começa agora com essa discussão, né, sobre o que é conhecer. Né? E será que a gente só pode conhecer o mundo a partir do paradigma científico, né, a partir da ciência? Então, assim, de modo muito sintético, né, a gente pode pensar, a gente pode imaginar que conhecer algo, né, o conhecimento é a elaboração por alguém, pelo indivíduo ou por um grupo de indivíduos, de um modelo de realidade. Né? Ou seja, você observa, interpreta e elabora um sentido para aquilo que você está observando, interpretando. Então, nesse sentido, existem três elementos que são necessários para que haja o conhecimento. Né? O sujeito, né, que é aquele que conhece, o objeto, que é aquilo que o sujeito que conhece vai investigar para conhecer, né, é o seu objeto de estudo, o seu objeto de interesse, de observação. E o terceiro elemento é o que se chama de a imagem mental, a representação, a opinião, a ideia, o conceito que resultam da relação sujeito-objeto. Então, há um sujeito cognoscente, um objeto a ser conhecido, e da relação entre sujeito e objeto surge um terceiro elemento, né, que é a ideia, o conceito, é o que se chama do conhecimento propriamente dito, certo?
Então, assim, só a espécie humana ela tem essa capacidade de produzir conhecimento, né? Ela é a espécie que pode produzir conhecimento através do seu raciocínio abstrato, né? E, as ciências biológicas, né, a zoologia, enfim, admitem que as espécies animais todas têm formas de inteligência, né, têm formas de lidar com o meio, de adaptar à natureza, mas só o ser humano ele consegue problematizar o seu entorno físico, o seu entorno cultural, o seu entorno natural. É essa problematização que diferencia o homem dos demais animais. E a partir do momento que ele problematiza o seu entorno, é que ele está, digamos, conhecendo o seu entorno, né? Quando eu falo desses entornos, né, a gente tem que diferenciar. No entorno físico, identifica-se com a natureza natural. O entorno cultural refere-se a tudo aquilo que o homem produz ao ser, ao estar, ao agir, ao pensar no mundo, certo? Então, enquanto o homem interfere nessa realidade natural e ou cultural e o modifica, os outros animais não. Os outros animais apenas eles se adaptam ao meio ambiente, eles se utilizam do meio ambiente para sobreviver, certo? O homem transforma, os outros animais não, né? Um exemplo bem bobo, né? O João de Barro, né? Aquele passarinho que constrói a casinha dele, né? Se vocês observarem, as casas do João de Barro vão seguir um padrão, vão ser iguaizinhas ou muito parecidas uma com as outras, né? Então ela resulta de uma inteligência simbólica, né? É uma programação instintiva que o João de Barro segue. O homem não. O homem desenvolveu a engenharia civil, né? Várias formas de construir, várias tecnologias de construção, né? Casas e construções que se adaptam ao frio, ao calor, ambientes úmidos, ambientes secos, porque o homem ele pensa, ele questiona a forma de construir, tá? Então, essa questão é o que separa basicamente o homem dos outros animais, certo? Bom, quando a gente fala nessa capacidade de conhecer os seus objetos, né, a gente também tem que admitir que existem formas diversas de se conhecer o mundo, né? A gente tem a tendência a pensar, a imaginar que apenas a ciência, né, seria uma forma padrão ou aceita, digamos assim, de conhecimento, tá? O que não procede. Existem formas diversas de conhecer, de produzir conhecimento, de interpretar o mundo, de interpretar a realidade, e a ciência é apenas uma delas. A ciência, no século XIX, principalmente, vai tomar para si esse discurso da verdade, de produção e difusão de verdade, mas que ela não é a única, né, a produzir esse tipo de conhecimento. Quando a gente estuda a metodologia da científica, a gente trabalha, né, inicialmente na disciplina, com alguns tipos de conhecimento. E a gente apresenta para os estudantes, basicamente, 4 formas de conhecer o mundo. Alguns livros de metodologia vão trazer mais. Mas, basicamente, a gente divide o conhecimento em conhecimento popular, né, o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, né? Cada um com suas características específicas, com suas peculiaridades e com sua importância, né? Bom, só para diferenciar então cada um deles, o conhecimento popular é aquele conhecimento ligado ao dia a dia das pessoas, né? É o conhecimento da vivência, é o conhecimento da observação, é o conhecimento da experiência, é o conhecimento do cotidiano, da transmissão cultural, né? Do dia a dia mesmo do homem, né? Esse conhecimento popular não necessariamente é aquele conhecimento que se aprende na escola, né, que se aprende com a ciência, que se aprende nos livros. Não. É o conhecimento transmitido culturalmente, é o conhecimento da tradição, certo? Então, por exemplo, um agricultor, um camponês, ele sabe, né, exatamente quando ele tem que plantar, quando ele tem que colher, quais são os adubos melhores para determinado tipo de planta,
né? Quais são os fertilizantes utilizados, quais são os venenos que ele pode usar de acordo com o tipo de praga que a determinada plantação tem. Isso é conhecimento popular. Ele estudou? Não, mas ele sabe, né? Pela sua vivência, pela sua experiência, pelo seu trabalho ano a ano naquele contexto, né? A própria descoberta do fogo, né, pela humanidade é um exemplo de conhecimento empírico, né, desse conhecimento de observação. Aliás, não vamos nem usar descoberta do fogo, vamos usar domínio do fogo, porque o fogo ele é um elemento da natureza que o homem sempre conheceu, né? Admite-se, né, que esse domínio do fogo pela humanidade foi um grande salto tecnológico experimentados pelos homens no período chamado de pré-história, né? O homem, ele sempre utilizou o fogo, mas o fogo já existente, né? O fogo na natureza, o fogo de combustão espontânea, de um raio, etc. Então, ele utilizava o fogo quando o fogo estava ali, já prontinho. Mas a partir de um momento, ele vai passar a observar como se faz o fogo e vai ter o domínio do fogo. Então, ele vai fazer o fogo sempre quando ele precisar, e não apenas quando a natureza oferecer. Né? Precisa cozinhar? Faz fogo. Precisa caçar? Faz fogo. Precisa se aquecer? Faz fogo. Né? E é interessante, né, que com o fogo, né, com a utilização do fogo de maneira consciente, de maneira organizada, vão surgir outras necessidades, né? Por exemplo, a própria cocção de alimentos foi uma descoberta, uma consequência do domínio do fogo, né? E, assim, cozinhar alimentos vai exigir o quê? Utensílios para cozinhar. Utensílios que sejam impermeáveis, né, para a água não sair, e resistente ao fogo. Aí vem o quê? A cerâmica. A partir dessa necessidade foram surgindo outras, né, que levaram aos processos de fermentação, de suco, de curtição de pele, tingimento, vitrificação, né? O vidro é muito importante para isso, enfim. Então vejam que um grande salto tecnológico da humanidade, né? Um grande salto de separação do homem natural para o homem cultural, a descoberta do fogo, do domínio do fogo, foi fruto de observação, foi fruto de empiria. Então, por isso que se diz que o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, é um conhecimento empírico, não é um conhecimento daquilo feito a partir de observação do dia a dia, certo? Bom, então, essa é um tipo de conhecimento. Outro tipo de conhecimento bastante importante, né, para alguns até polêmicos, mas é o conhecimento religioso, né? As religiões, elas têm uma forma específica de entender, de interpretar o mundo, né? Conhecer é interpretar o mundo, né? Você explicar as coisas do mundo, seja os fenômenos físicos, naturais ou os fenômenos humanos, né? E as religiões, elas têm uma forma específica, né, que são seus dogmas, de explicar a realidade. Formas muito rudimentares ainda desse tipo de conhecimento eram os antigos mitos, né? Mas a mitologia ela foi evoluindo para alguns estudiosos e transformou-se nas religiões, né? As religiões elas utilizam de metáforas, né, de parábolas, de narrativas mitológicas para explicar determinadas coisas, né? E existem algumas coisas, algumas narrativas, algumas explicações que são bastante comuns entre as grandes religiões do mundo, né? Por exemplo, os mitos de origem, né? Nascimentos de mulheres virgens, a vinda de um Salvador, a existência de um paraíso para o qual as pessoas não pecadoras vão, né? A existência de uma possibilidade de quebra de contrato entre os homens e os deuses, e essa quebra de contrato causa problemas, né, por exemplo, a Arca de Noé, etc. E tal. Então, todos esses conceitos, eles aparecem em inúmeras religiões, né, mas são muito comuns nas grandes religiões monoteístas do Ocidente, como o judaísmo, o cristianismo, o islã, e, se a gente pegar um pouco mais para trás, o zoroastrismo, né, que é a antiga religião dos persas, né? Bom, enfim, mas é a partir do dogma, a partir da crença, e essa crença é imutável, né, que as religiões explicam, conhecem, né, a realidade, tá? Então, diferentemente de outras formas de conhecimento, como científico, como a gente vai ver, o conhecimento religioso, como ele é baseado nesses dogmas, eles não são questionáveis
eles não são mutáveis, né? As grandes religiões, elas têm dogmas que, apesar de sofrer pequenas adaptações, mas o cerne do dogma, ele vem com o nascimento das religiões, né? E por aí vai. Bom, então, outro tipo de conhecimento, né, é a filosofia. Né? Não achem que filosofia é ficar divagando. Né? As pessoas têm essa ideia de dizer que a pessoa que não está divagando, está tendo uma ideia viajada, ela está filosofando. Filosofar não é divagar. Filosofar não é viajar na maionese. Né? Filosofia é um conhecimento sistematizado, né? Que é a mãe das ciências, né? As formas de conhecer o mundo através das ciências, ela nasce na filosofia, né? Sendo que, assim, as perguntas que a filosofia e a ciência querem responder, elas são diferentes, né? Porque enquanto a ciência ela é baseada em fatos, né? Em comprovação, em experimentos, etc., né? E a ciência tenta estabelecer leis, padrões, repetições, a filosofia ela é especulativa. Né? E o que difere a filosofia da ciência é basicamente que a filosofia é baseada em argumentação. Então, a filosofia ela não é divagação, ela é argumentação sobre determinada coisa. Né? Então, como por exemplo, a ciência ela pode fazer perguntas e tentar responder coisas como por que um corpo cai, por que ou como os seres vivos morrem, é possível? Como prolongar a vida? Essas perguntas a ciência vai responder. Né? Ou perguntas que a filosofia pode responder por exemplo, até que ponto a eutanásia é um procedimento ético? É correto, por exemplo. Existe alma? Né? Se a alma existe, como é que ela se liga ao corpo? Então, são questões importantes para a humanidade, mas que a filosofia vai responder de forma distinta da ciência, porque a filosofia ela é argumentativa. Não que a ciência não seja argumentativa, mas ela é calcada na argumentação, enquanto a ciência ela é calcada, ela é baseada na experimentação, na produção de provas, de contraprovas, né, no estabelecimento de hipóteses, etc. E tal, tá? Então, a filosofia tem a sua forma de explicar o mundo. Eu, por exemplo, eu sou historiador e sempre pesquisei na minha trajetória de graduação, mestrado, doutorado, o sistema penitenciário, né, do ponto de vista da história, né, e hoje eu pesquiso mais do ponto de vista dos direitos humanos, né, e até da criminologia. Mas para quem estuda prisão, existe uma leitura assim, que é muito obrigatória, que é a leitura de Michel Foucault, um filósofo francês, já morto, né, que ele produz a parte mais importante da sua obra produzida nos anos 60 e 70 do século XX, né, e uma das coisas que Foucault pensa é como a prisão ela se constitui num mecanismo de dominação de classe, né, e de adestramento, domínio dos corpos daquelas pessoas que estão ali dentro, né? Já, por exemplo, as ciências criminais, elas vão estudar a prisão do ponto de vista da aplicação da pena, do cumprimento da pena, né, da legislação criminal e penal, né, nos conceitos mais práticos de ressocialização, ou até questões bem factuais, como, por exemplo, problemas de superlotação no sistema carcerário, problema de corrupção no sistema carcerário, né, a existência de facções criminosas que dominam os sistemas prisionais dos estados e no país inteiro. Então, veja, é o mesmo objeto de estudo, as prisões, né, mas são óticas distintas. Né? Uma ótica, ela trabalha com dados concretos, né, para a produção de hipóteses, etc. E tal. A outra, ela argumenta, né, sobre uma ideia. Né? Então, a filosofia de Foucault é como a prisão ela se constitui um mecanismo de dominação de classe, né? Entre outras questões que não vou apontar agora aqui. Então, é uma forma de interpretar um fenômeno. As ciências criminais estudam de um jeito, a filosofia estuda de outro, mas é o mesmo objeto, as prisões, certo? Então, por conta disso, a filosofia também é uma forma de conhecimento, né, que a gente não pode deixar de considerar, né, e de dar a sua devida importância. E, por fim, né, a gente tem
o conhecimento científico, né, que é, digamos assim, o mais conhecido, né, o mais aceito pela sociedade, o que enfrenta menor resistência, digamos assim. Né. Não estou aqui querendo questionar se que a ciência é ou não mais importante, não é essa a questão. Né? Mas a ciência toma para si, né, esse status do conhecimento socialmente aceito. Né? A partir do século XIX, então a ciência ela torna-se, na ordem do discurso, mais importante que a filosofia, mais importante do que a religião, por exemplo. Né? Bom, e a gente vive hoje num contexto de pandemia, né, uma pandemia global, que a gente percebe como é importante, né, não só a prática científica, né, no desenvolvimento de vacinas, na busca por remédios, mas do próprio discurso científico, do conhecimento que a ciência divulga, né, no que diz respeito aos cuidados, à prevenção, né, ao contágio com relação ao vírus, etc. E tal. Então, a ciência é, obviamente, importantíssima, mas o que eu quero deixar claro aqui é que não é a única forma de conhecer as coisas do mundo. Né? Bom, diferentemente do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico, né, o conhecimento científico ele é factual, né? Ele é baseado no estabelecimento, né, da observação de experimentos, né? Melhor ainda se o experimento puder ser repetido, né? Um experimento em física, por exemplo, né? Um experimento em física ele pode ser repetido num laboratório no Brasil, pode ser repetido num laboratório no Japão, ou pode ser repetido num laboratório na África do Sul, né? Que o resultado pode ser o mesmo, dependendo das condições daqueles laboratórios. Mas são experimentos que podem ser repetidos, né? Isso é uma das coisas próprias do conhecimento científico. Né? Para ser ciência, tem que ter um método. Né? Então, o método científico é que dá a cientificidade para as várias formas do conhecimento. O método, como vocês já devem ter visto em metodologia científica, é o caminho que você vai traçar, né, para chegar ao seu objetivo. Né? Caminho que vai fazer você comprovar ou não a sua hipótese inicial, né, do seu problema inicial. Tá? Então, diferente desses outros conhecimentos, o conhecimento científico ele é baseado nessas experimentações, nessas verificações. Né? Ele tem que ser sistemático, aproximadamente exato, mas pode ser falível, óbvio. Né? O desenvolvimento de vacinas, por exemplo, quantos testes devem ter sido feitos até que se descobriu a fórmula exata da vacina, né? Os fármacos necessários para se produzir uma vacina que seja eficiente e eficaz. Então, até lá, houve muitos erros. Então, o conhecimento científico também ele é falível, mas ele é falível até um determinado ponto, certo? E perceba uma coisa, o conhecimento científico e o conhecimento popular, eles podem andar de mãos dadas. Pegando aquele exemplo que eu dei no começo do agricultor, do camponês, né? Ele conhece a terra, conhece os adubos, conhece as estações, né? Enfim, tudo aquilo necessário para um bom plantio e uma boa colheita. Outro homem que vai conhecer isso é, por exemplo, um agrônomo, né? Uma pessoa formada em agronomia ou em engenharia agrícola. Mas ele vai chegar ao mesmo resultado, ao mesmo conhecimento que o camponês de maneira diferente. Né? Enquanto o camponês conhece a terra porque observa, porque viveu aquilo, né? O agrônomo é porque estudou. Então, eles podem ter o mesmo resultado, podem ter exatamente o mesmo conhecimento, só que o método é diferente. O agrônomo ele passou pelo método científico para fazer para ter o seu conhecimento verificado e validado. O agrônomo, o camponês não precisou disso, né? Ele é baseado apenas nas suas experiências, tá? Então, nessa primeira parte, eu queria só discutir essas questões com vocês. Por quê? Porque na segunda e na terceira parte, a gente vai focar especificamente no conhecimento científico. Tá? Então, na próxima parte desse curso, a gente vai ver dois momentos de grande desenvolvimento científico e tecnológico na história da humanidade, pelo menos na história mais recente da humanidade. A Revolução Científica, do século XVII, e o século XIX, que é conhecido como o século da ciência. Para depois, né, na terceira parte, a gente discutir
Se as ciências humanas e sociais, elas são ciências, certo? Então, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Bom, agora chegamos à segunda parte do curso, né, onde vamos falar em dois momentos, né, que teve um boom na ciência moderna. Né? Quando eu falo esse boom, eu estou me referindo a dois momentos em que houve um acelerado desenvolvimento científico, um acelerado progresso científico na sociedade ocidental, né, especialmente a Europa, né? E como nesse boom, né, das ciências, né, algumas áreas foram se destacando, né, e ganhando certa autonomia, até chegar, né, no nosso objetivo específico, que são as ciências humanas, que é a parte a terceira parte desse curso. Vejam, no módulo anterior, né, a gente falou o que é o conhecimento científico, né, e esse conhecimento científico, né, ele vai ganhar uma roupagem definitiva, vai ganhar um status definitivo, no primeiro momento, né, a partir da chamada Revolução Científica da Era Moderna. É o primeiro boom da ciência, né, que eu vou falar aqui. Esse período, né, da chamada Revolução Científica é um período que vai, mais ou menos, né, da publicação de Sobre a Revolução dos Orbes Celestes, de Nicolau Copérnico, né, em 1543, e a publicação da obra de Newton, em 1687, né, que são os princípios matemáticos da filosofia natural. Então, são os dois marcos da chamada Revolução Científica desse século, né, mais ou menos um século e meio, 140 anos, que dista uma publicação, né, e da outra. Né. Esse termo, revolução científica, ele é devido à profunda transformação que ocorre em relação ao pensamento, né, à visão de mundo em relação à antiga tradição do período medieval até o período chamado antigo. Né? Uma verdadeira reviravolta, principalmente no que tange à física e à astronomia, né? A astrofísica. E, assim, é importante a gente ressaltar, né, que, enquanto fator determinante desse surgimento de um pensamento moderno, né, uma ruptura com o pensamento tradicional medieval, com a filosofia escolástica medieval, e até mesmo com algumas questões do pensamento antigo greco-romano, a Revolução Científica passa a ter uma importância decisiva, né, para o campo da ciência, né, porque é com essa Revolução Científica que vai surgir um conceito chave, um conceito base para a ciência, que é o método científico. Para ser ciência, é preciso ter um método. Né? Para ser ciência, é preciso ter uma organização, uma sistematização, né? Um passo a passo pré-definido. Né? E essa sistematização, esse passo a passo pré-definido, é o que se chama de método científico. Esse método científico também é fruto desse período, né, da Revolução Científica, principalmente quando a gente pensa a contribuição de René Descartes. Né? Essa questão do método científico vocês provavelmente vão ver melhor, ou já viram, no curso de Metodologia Científica, né, com a professora Magadan. Então, eu não vou me aprofundar nessa questão específica aqui agora. Né? O que o que eu quero destacar, né, nessa revolução científica, né, é que há uma grande ruptura, sim, né, com o pensamento medieval, com o pensamento antigo, né, principalmente no que tange a posição, a importância dos corpos celestes no universo. Né. Copérnico, ele é o primeiro a sistematizar uma teoria que diz que o Sol ele é o centro do universo, e não a Terra, como se acreditava, como a Igreja Católica acreditava. Né? Então, isso rompe com a tradição cristã, ao Copérnico afirmar de que o Sol é o centro do universo e não a Terra. E a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Né? Na Idade Média, se achava que a Terra era o centro do universo e que todos os corpos celestes, como o Sol, as estrelas, a Lua, enfim, tudo isso girava em torno da Terra. Então, é uma visão bem geocêntrica. Né? Então, Copérnico ele rompe com isso ao afirmar que a Terra não é o centro do universo, né? E depois essa teoria, essa ideia
heliocêntrica, ela vai ser desenvolvida por outros cientistas bastante importantes nesse período, que foram Kepler e Galileu Galilei. Né? Galileu, inclusive, né, foi investigado pela Inquisição por conta disso. Né? A gente tem que pensar essa revolução científica, né, dentro de um contexto mais amplo. Né? Para essa revolução científica ocorrer, né, todo um cenário intelectual e ideológico ele foi necessário, né, para esse boom do desenvolvimento científico. Então, eu defendo, né, que a gente não pode estudar essa revolução científica sem entender o contexto mais amplo, né, da Europa do século XVI, que é o contexto marcado pelo Renascimento, pelas reformas protestantes e pela descoberta do Novo Mundo. Né? São três eventos que coincidem temporalmente, um influi no outro, né? E esses três eventos, a conjuntura desses três eventos, vão permitir o desenvolvimento científico nessa época. Primeiro, o Renascimento rompe com a tradição medieval, né, teocêntrica. Né? O Renascimento, todo mundo sabe, é um movimento que se manifesta mais nas artes, mas é uma ruptura com o pensamento medieval a partir do momento que ele põe o homem como centro das coisas e não apenas Deus. Né? Isso é o antropocentrismo e o humanismo renascentista. Então, o Renascimento é um período em que se aguça muito a curiosidade das pessoas, né, dos artistas, dos cientistas que estão pensando em determinadas coisas. Então, o Renascimento ele vai ter algumas figuras que são muito importantes não só para as artes, mas para o próprio desenvolvimento científico, como Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci, ele, para mim, é o grande símbolo tanto do Renascimento como da Revolução Científica, porque é o típico intelectual daquele momento. Né? Ele se dedicava não só às artes, mas igualmente à música, à física, à matemática, à poesia, a engenharia mecânica, né, que na época não existia assim denominada, mas se ele vivesse hoje, ele seria considerado assim, a arquitetura, a botânica, a anatomia, tanto humana como animal. Então, não existia separação das ciências, como ficou separadinho no século XIX, como é separadinho hoje em dia. Né? Que existia uma confluência de saberes em uma mesma pessoa. Né? A mesma pessoa ela se especializava em vários saberes. Tá? Então, para mim, Leonardo da Vinci é o típico homem do Renascimento. Né? Então, além de todas essas contribuições, né, na ciência que eu falei aqui, na arte também é impossível a gente não falar de Leonardo da Vinci. Né? Técnicas como, por exemplo, a perspectiva, que a gente observa muito bem na Mona Lisa, são a inovação na estética daquele período. Né? Bom, então, o espírito renascentista é uma coisa. Né? Tanto esse espírito de renovação da técnica da arte, quanto de aguçamento das curiosidades, o espírito da cientificidade da arte, como a gente vê em Leonardo da Vinci, quanto à crítica a alguns paradigmas medievais, como o teocentrismo. A arte renascentista, né, ela não é uma arte que se quer dizer pagã, ela não se quer propagar como ateia ou agnóstica, ou, enfim, ateísta. É uma arte religiosa também, mas o que o Renascimento critica, né, é a posição do homem em relação à divindade. Na Idade Média, o homem era visto, o homem se entendia como uma marionete de Deus, né? Tudo que acontece na vida das pessoas é porque Deus quer, é porque Deus mandou, é porque Deus castigou. Deus é o centro, Deus manda, e o ser humano não tem autonomia. Essa é a visão de mundo do homem medieval. O Renascimento propõe uma ruptura com isso, a partir do momento que diz que Deus não é o centro da vida na Terra, mas é o homem. É o homem aqui e Deus ali. Deus criou o homem, está lá guardando a gente, está lá protegendo, enfim, mas o homem é senhor dos seus atos. E depois Deus vai castigar, vai abençoar, vai mandar para o céu, para o inferno, enfim. Mas o Renascimento propõe uma visão de autonomia, né, em relação à divindade. A autonomia, nesse ponto de vista, é um conceito desenvolvido por um filósofo grego chamado Cornélio Castoriadis. Né? Ele afirma que o homem do Renascimento, o homem da Era Moderna, ele tem uma autonomia maior em relação a Deus, a partir do momento que ele não crê mais que ele é uma simples
marionete, uma matrix da divindade. Então, por tudo isso, o Renascimento é um ponto-chave para a gente entender a revolução, a chamada Revolução Científica. Segundo, a Reforma Protestante. As reformas protestantes, no plural. Né? A gente fala muito reforma como se fosse uma coisa só, mas os movimentos ocorridos em várias partes da Europa, como na Inglaterra, na atual Alemanha, na França, foram relativamente distintos. Né? Mas a gente tende a pensar a reforma como um ato apenas de Martinho Lutero. Bom, qual a importância da reforma protestante? Ela propõe também. A reforma de Lutero, né, não propõe a criação de novas religiões. Né? Lutero era um monge católico, né, queria apenas reformar aquilo que ele via de errado na crença, na fé católica e umas discrepâncias entre o que tinha na Bíblia e o que o clero e as próprias pessoas comuns faziam no seu dia a dia. Então ele queria reformar algumas visões de mundo. Né? E, enfim, mas o movimento se expandiu e acabou virando as religiões chamadas religiões reformadas. Uma dessas religiões reformadas, mais especificamente, que é o calvinismo, surgido na França, né, que também depois se espalhou pela Europa, ela vai ser muito importante para esse contexto que a gente está estudando, por causa de um conceito-chave que é o de predestinação. O sujeito, ele sabe que vai ser salvo, que ele está predestinado a ser salvo, né, a alcançar a graça depois da morte, com alguns sinais que Deus dá. Né? Esses sinais seria o enriquecimento material. Se você não enriqueceu ilicitamente, se você, com seus bens materiais, faz o bem, né, a outras pessoas, isso é um sinal de que você está salvo. Isso é muito importante porque rompe com a ideia de que a riqueza é pecado, que o lucro é pecado, como a Igreja Católica pregava no período medieval. Então, essa ética protestante, ela vai ser importantíssima para o que Max Weber, por exemplo, chamou do espírito do capitalismo. Né? Ele tem uma obra clássica chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz essa ligação da cosmovisão protestante e a emergência do capitalismo. Não é à toa que a industrialização e o desenvolvimento tecnológico e científico veio primeiro, foi muito mais avançado em países de tradição protestantes, como a Inglaterra, a Holanda, a atual Alemanha, do que em países que se mantiveram na tradição católica, como Portugal, como Espanha. Então, as reformas protestantes, essa ética protestante, ela também fornece um cenário ideológico, um cenário de mentalidade mesmo, que vai proporcionar, que vai facilitar o surgimento de tecnologias novas e de novos conhecimentos, que é o que veio com a chamada Revolução Científica. Outra coisa, né, que a Reforma Protestante ajudou a difundir foi a ideia de que a criação divina, seja a natureza, seja o homem, ela pode ser estudada, ela pode ser entendida, né? Que o entendimento da criação, da obra divina, não é uma prerrogativa apenas da igreja, da religião. Né? Então, os homens podem estudar os homens podem estudar a natureza. Então, esse desligamento do conhecimento de posse da igreja vai ser muito importante nesse período. Outra coisa que é importantíssima também durante a Reforma Protestante, Lutero, ele afirmava, ele defendia a livre interpretação e leitura da Bíblia. Né? Ele achava que os fiéis eles devem ler a Bíblia, não apenas os sacerdotes. Né? Na Idade Média, as missas eram celebradas em latim. Né? A Bíblia ou estava escrita em latim ou em grego. Né? Lutero, ele traduz a Bíblia do latim e do grego para o alemão. Né? E por que eu estou falando isso? Porque essa prática da leitura da Bíblia, incentivada para os fiéis desde a eternidade, vai provocar um fenômeno interessante, que nesses países de tradição protestante, né, por conta da necessidade de ler a Bíblia livremente, o letramento das pessoas é muito maior do que em relação aos países de tradição católica. Né? Então vejam que também a reforma, né, monta um cenário intelectual e ideológico necessário para o surgimento de novos conhecimentos, esse boom da ciência.
Bom, e o outro evento que a gente tem que relacionar com a Revolução Científica, né, é as grandes navegações, o descobrimento do chamado Novo Mundo, né? Portugal e Espanha, principalmente, iniciaram um processo de descoberta de rotas alternativas para as Índias, né, para as chamadas Índias Ocidentais, né, primeiramente a partir do périplo africano e depois pelo Oceano Atlântico. Né. Isso tem dois impactos. Né. A expansão marítima em si, a descoberta de novas rotas em si, gera o desenvolvimento da ciência náutica, né? De técnicas e tecnologias de navegação, instrumentos náuticos como bússolas, astrolábios, cartografia, né? Necessário o desenvolvimento de mapas para você poder viajar. Então, existe essa necessidade direta, né? Com o desenvolvimento da navegação e essa expansão marítima. Outra coisa é quando os europeus chegam no Novo Mundo, né? Descobrem o Novo Mundo, digamos assim, né? O descobrimento, o achamento do continente americano, né? Por Cristóvão Colombo, em 1492, e depois por aqui no Brasil, em Portugal, em 1500. Não vou entrar aqui no mérito se é descobrimento, se é achamento, né? A historiografia contemporânea já discute bem isso, né? Quando eles chegaram aqui, já sabiam da existência desse território, até porque outros povos já chegaram antes no continente, né? Os chineses, séculos antes, os vikings também, mapas chineses já mostravam a existência do continente americano muito antes da chegada do europeu aqui. Mas, enfim, o que é interessante a gente pensar é que quando, eu vou pegar o exemplo do Brasil, tá? Quando Portugal chega, os portugueses chegam aqui, eles se deparam com um mundo absolutamente distinto do deles, né? Eles encontram seres humanos de outra tonalidade de pele, sem roupa, com outra língua, com outro tipo de religiosidade, e encontram um cenário extremamente desconhecido em relação à fauna e à flora. Eles não conheciam nada da vegetação que aqui tinha, dos animais que aqui tinha. Então, como desbravar essa terra, como explorar essa terra sem conhecer a terra? Então, junto com as primeiras expedições colonizadoras, foram enviadas para cá, para o Brasil, mas também para as colônias inglesas e colônias espanholas, uma série de viajantes, vamos chamar de cientistas, né, para o padrão da época, uma série de cientistas, né, de pessoas para fazerem verdadeiros tratados sobre a fauna, a flora, né, a geografia do local. Então, se produziu muito aqui no Brasil, no século XVI, sobre o território brasileiro. Então, a gente tem vários tratados sobre a vegetação, sobre os animais, né? Várias espécies de animais e de vegetais, de plantas, inclusive, foram enviados para a Europa, né? Para ver se cresciam lá, se desenvolviam lá, se reproduziam lá, enfim. Vários estudos também sobre os rios, né? O relevo do país, enfim. Então, era um tipo de conhecimento novo, né? Que era necessário para que a empresa colonizadora ela pudesse se montar. Né? Então, né, a gente não pode também entender o contexto, né, intelectual, o contexto científico, né, gerado por conta dessas grandes navegações, certo? Então, veja, a gente tem aqui 3 eventos simultâneos, né, contemporâneos, né, que fazem com que a Revolução Científica tivesse um lastro intelectual e ideológico necessário para que ela pudesse acontecer. As grandes navegações, as reformas protestantes e... desculpa, as grandes navegações, a reforma protestante e... Ai, meu Deus! Bom, então, a gente tem aqui esse cenário montado, né? 3 eventos simultâneos, contemporâneos, que deram a sustentação, a base ideológica, intelectual, cultural, para que a revolução científica pudesse acontecer. O renascimento artístico, né, que também se manifesta no renascimento da vida urbana, né, após a crise do medievo, as reformas protestantes
e as grandes navegações e a consequente tomada de posse do chamado Novo Mundo. Então, essa revolução científica, né, que acontece nesse período, ela vai se manifestar basicamente na física e na astronomia, né? Outros saberes, como eu falei, também vão se desenvolver, vão ter uma relevância muito interessante, né, como a medicina, a anatomia, né? O próprio desenvolvimento da anatomia é interessante, porque também é uma ruptura com o pensamento cristão medieval, porque abrir corpos era considerado pecado, enfim. Então, esse é o primeiro boom da ciência que eu queria falar, né? Esse boom das ciências chamadas naturais, da física, da astronomia, né? E de outras ciências de entendimento da natureza, como a botânica, né? Como o estudo das águas, dos rios, dos animais, muito impulsionados pelos descobrimentos, certo? Bom, qual foi o outro boom que existiu, né, no desenvolvimento das ciências? Foi o boom no século XIX, né? Aqui o contexto já é outro, né? Aqui é o contexto da chamada Segunda Revolução Industrial, né? A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, né, com o desenvolvimento de maquinário de uma indústria muito simples, né, muito barata, né? Mas a segunda revolução industrial ela já é uma indústria mais pesada, né? Inclusive com o desenvolvimento de motores elétricos, né? A primeira combustão e depois motores elétricos. E essa euforia tecnológica, né? Ela vai marcar o século XIX com a ascensão de várias áreas do conhecimento. Então, diversos assuntos de ordem científica e até ordem estética passaram a despertar o interesse do grande público e de determinados especialistas, né? Então, foram criadas em várias nações instituições que buscavam desenvolvimento de estudos em prol do progresso e da ciência, né? Bom, basta a gente pensar que é nesse período, no século XIX, que vai surgir, por exemplo, a genética, né, com Mendel, é o século da publicação da origem das espécies de Charles Darwin, né? E é nesse século, no século XIX, onde é notória a tentativa de se sistematizar as diversas áreas do conhecimento, as diversas áreas do saber, né? Então, por exemplo, aqui no século XIX, as ciências exatas ganham um grande impulso na medida em que o desenvolvimento tecnológico vinculava-se diretamente com o desenvolvimento industrial, como a física, a química, que se separa da alquimia, a própria matemática. Com as ciências exatas vão se desenvolver as chamadas engenharias, né, principalmente a engenharia mecânica, que vai auxiliar muito a construção de máquinas no contexto da Revolução Industrial. Mas é também esse próprio contexto da segunda revolução industrial, né, de dinamização das relações sociais, é um contexto onde vão surgir outros tipos de ciências que não são aquelas ciências que estudam a natureza, mas que estudam a humanidade, que estudam o homem, né? Então, o século XIX também vai marcar o surgimento das chamadas ciências humanas e sociais. A sociologia, a psicologia, com Freud, né? O século XIX é o século da psicanálise com Freud, a história, a geografia, a antropologia. Todas essas ciências elas vão se separar, se ramificar do que era da filosofia, né? Porque até então quem entendia, quem buscava a resposta sobre a humanidade era a filosofia. E no século XIX, as ciências humanas elas vão ganhar uma identidade específica, uma identidade de ciência, né? Então, a pergunta que se faz e que a gente vai responder agora no próximo bloco, no próximo módulo, é: as ciências humanas, elas são ciências? Existe realmente cientificidade nas ciências humanas? Então, vejam aí o próximo bloco. Bom, agora a gente chega à terceira parte da nossa reflexão, né? A gente viu na primeira parte alguns tipos de conhecimento, na segunda parte a gente pensou especificamente o conhecimento científico
e dois momentos de grande desenvolvimento da ciência na história recente da humanidade ocidental, né, que é a Revolução Científica e o século XIX. E agora, né, a gente pode falar um pouquinho mais especificamente das ciências humanas e das ciências sociais, que é o objeto da nossa reflexão. Eu não pretendo aqui colocar uma reflexão assim pronta, não pretendo aqui formular uma lei sobre as ciências humanas, né? Eu vou aqui fazer algumas reflexões, né, para a gente pensar sobre isso, sobre a cientificidade das ciências humanas e sociais, né, sobre o fato desses conhecimentos serem ou não ciência, né? Então, aqui eu faço mais uma reflexão do que a proposição de uma assertiva, certo? Então, eu convido também vocês a refletirem, a lerem sobre isso. Eu vou deixar junto com o curso também dois textos para vocês lerem sobre a esse respeito e poderem refletir, né? Porque é papel de nós que estudamos as humanidades, né? Refletir sobre o nosso métier, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos objetos e sobre o nosso método, né? Bom, então, recapitulando, com a revolução científica, né, do século XIX, começou-se a pensar no chamado método científico, né? O que é que precisa para ser ciência, né? O que é que faz um determinado conhecimento ser ciência e outro não. E as ciências humanas e sociais, elas vão demorar um pouquinho, né? Elas vão surgir lá no século XIX. Até então, os estudos sobre o homem, né, eles estavam a cargo da filosofia, né? Pensar o homem, conhecer o homem, refletir sobre o homem, sobre a humanidade, sobre as sociedades, era objeto específico da filosofia, né? Não havia até o século XIX uma separação específica do que hoje a gente conhece como ciências humanas e ciências sociais. É no século XIX, né, que essas ciências elas vão começar a se individualizar, né? E com destaque mesmo no século XIX para a história e para a sociologia. Não que as demais não tenham se desenvolvido, mas o grande boom nesse período do século XIX foi a história e a sociologia e a antropologia. E por quê? Né? Por que esses conhecimentos e não outros? Né? Por que as ciências sociais humanas demoraram mais para ser formuladas, digamos assim, do que as ciências exatas ou as ciências da natureza? Bom, as ciências humanas e sociais elas vão surgir também num contexto europeu, mais especificamente no contexto da segunda Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial sai da Inglaterra, ganha o continente europeu, né, e também o americano, nos Estados Unidos, etc., e em outros locais, e o capitalismo se espraia na sociedade ocidental, certo? Então, com esse espalhamento do capitalismo, com o desenvolvimento da segunda Revolução Industrial, uma nova vida, um novo contexto social começa a emergir, um novo desenho da sociedade começa a emergir. Não apenas a relação patrão-empregado, a relação assalariada que surge com a Revolução Industrial e com o capitalismo, mas as fábricas, as indústrias, tudo isso começa a modificar as relações entre as pessoas na vida urbana. A vida urbana tá crescendo. Então começa a se observar um amontoado de pessoas em busca de trabalho, de emprego, de salário. Né? Paralelamente a isso, a gente vê o desenvolvimento de um movimento operário, né? Protestos, reclamações, queixas, motins, greves, dificuldades financeiras dos trabalhadores, movimentos sociais, conflitos, enfim. A sociedade torna-se muito mais complexa do que em outros momentos. Então, desse contexto, né, de rápido desenvolvimento industrial, de dinamização do mundo urbano europeu, né, os filósofos e outros intelectuais começaram a tentar explicar as relações humanas, as necessidades humanas, né, o comportamento humano, as relações humanas, os interesses humanos. Ou seja, começaram a transformar o ser humano em objeto de estudo. Ou seja, não mais a Lua é apenas objeto de estudo, né? Os movimentos dos corpos celestes
ou a natureza, né, ou os objetos da natureza. Agora, o ser humano passa a ser objeto de estudo, ou seja, o ser humano passa a ser objeto de conhecimento científico, né? Aí posso perguntar por que elas demoraram para surgir, né? A ciência, né, como a gente viu na primeira parte do curso, tá? Ela é entendida como sinônimo de saber organizado, de conhecimento lógico, de conhecimento comprovável, de conhecimento coerente, método científico, né? E isso foi se definindo mais ou menos naquela época da primeira Revolução Científica, época do Renascimento, da Idade Moderna, etc. Naquela época, né, os intelectuais, seja os cientistas ou os filósofos, eles queriam estudar as coisas tendo certeza sobre o que ele entendia a respeito da realidade, do mundo, etc. E tal. Então, por isso que as primeiras ciências, especificamente, eram ciências da natureza, né? Ou ciências exatas, ou a quem chama de ciências duras, né? Porque elas estudavam coisas físicas, né? O movimento, a densidade, as formas, as matérias, as plantas, os animais, né? São coisas que não mudam, não, essas são coisas que não variam de acordo com condições diversas, né? Condições diversas essas que a gente chama de cultura. Né? Todas essas coisas que se estudava cientificamente, né, são coisas testáveis. Né? Podia-se descobrir ou elaborar leis, teorias universais sobre elas, né, que se aplicam à Lua ou aos planetas, que se aplicam ao estudo dos movimentos na China ou no Brasil escravocrata. Né? Bom, por outro lado, no século XIX, né, alguns estudiosos queriam entender mais coisas. Né? Então, vão se independendo as ciências, né? Vão surgindo as diversas ciências, né? Como eu falei, um exemplo da alquimia, da química que se separa da alquimia, o direito vira ciência, né? O estudo das leis e das suas relações vira uma ciência, a ciência jurídica. Mas também se queria entender uma coisa a mais, né? Que é o próprio ser humano. Tá? Mas aí, então a ciência começa a estudar o ser humano, mas com a dificuldade que se apresentava é que o ser humano, né, é um objeto cheio de variáveis. Né? O ser humano é impossível de se testar, o comportamento humano é impossível de se testar, é impossível de se repetir. Né? É difícil, é impossível você repetir um evento humano, repetir uma sociedade humana. Você não vai repetir os padrões sociais da França no século XVIII que geraram a Revolução Francesa. Né? Você não vai repetir, né, no laboratório a cultura maia. Tá? Então, a grande dificuldade de se estudar o ser humano é a definição do método. Né? Então, o método científico das ciências naturais, das ciências duras, é um método que previa a repetição, previa como é que posso falar? Previa que os fenômenos eles fossem repetidos em qualquer lugar do mundo, podendo levar às mesmas condições de observação, aos mesmos resultados. As ciências humanas, não. Então, por isso que, logo de cara, o método das ciências da natureza, ou das ciências exatas, né, é um método diferente das ciências humanas. Né? Se a gente quer considerar as ciências humanas como ciência, a gente já tem que começar a questionar isso. Né? Primeiramente, a natureza do método das ciências humanas. Isso é uma coisa. Bom, então, o século XIX foi um século que se pensou muito sobre essa questão do acesso às ciências humanas e sociais ao status de ciências, né? Ao status de positividade, né? Tendo em vista a influência do positivismo no desenvolvimento científico no século XIX. Né? Então, isso foi muito discutido, foi muito pensado. Né? E, assim, o que a gente pode levantar, o que a gente pode concluir, né, é que as ciências humanas elas se separaram das ciências exatas
né? Empregando procedimentos científicos próprios, né? Sem que o homem não deixasse de ser considerado um objeto de estudo, né? Sem que o homem fosse reduzido a uma categoria de estudo que é inerte, que é exata, né? O homem, como eu falei, ele não pode ser exato, né? Então, por isso que as ciências humanas ela vai ter uma autonomia metodológica diferente daquela forma criada pelas ciências na natureza, pelas ciências exatas. Então, quando a gente discute a cientificidade das ciências humanas, é nesse sentido, né? Se a gente pensa que ciência é só aquilo que se pode provar por experimentação, a gente vai reduzir as ciências humanas e sociais a uma categoria subcientífica ou supracientífica, né? Umas ciências mais do que outras. Porque, por exemplo, em sociologia você consegue formular algumas teorias, algumas padronizações, né? Mas em história não, por exemplo, né? É tanto que para alguns estudiosos, né, principalmente quem discute epistemologia, né, eles acham que a história está no limiar, né, entre ciência e não ciência, né, ou para alguns entre ciência e arte. Há quem entenda a história mesmo como literatura, né, como produção mais artística do que necessariamente científica. Não é, a história é acadêmica, mas não seria científica. Mas, enfim, então, as ciências humanas, o que acontece com as ciências humanas é que ela não abre mão da possibilidade de uma cientificidade, né? Mas ela abdica desse padrão positivista de ciência, né, para construir um modelo próprio de investigação, um modelo próprio de formulação de verdades, né, de conhecimento, adequado ao seu domínio de investigação, e assim, que seja epistemologicamente viável, né? Então, aqui eu vou trazer rapidamente uma rápida citação de Van Kuh, né, para vocês, que ele diz o seguinte, sobre essa questão que eu estou dizendo, né? Não é indispensável as ciências do homem seguirem os caminhos traçados pela ciência da natureza. Elas podem perfeitamente utilizar métodos próprios, diferentes da física, da matemática, sem perder por isso sua positividade, ou seja, o seu acesso à cientificidade. Sem tornar-se uma metafísica do homem e renunciar à formulação de verdades controláveis pela experiência, né? Essa citação está presente num livro chamado A Estrutura da Filosofia, as Origens do Homem. Então, às vezes, quando a gente vai estudar o que é ciência, né, a gente diz que uma das coisas para ser considerado ciência é ter objeto próprio e ter método próprio. As ciências humanas e sociais, elas têm objeto próprio, né? Você consegue delinear bem o objeto da geografia humana, da sociologia, da história, da antropologia, da economia, né? Do direito. O direito estuda as leis. A história estuda a trajetória do homem durante no tempo. A sociologia estuda o comportamento social do homem. Então, elas têm objetos próprios, têm linhas que separam umas das outras. É por isso que a antropologia não se confunde com a sociologia não se confunde com a história não se confunde com a filosofia, enfim, elas têm essas suas epistemologias próprias, né? E tem métodos próprios, né? A história tem um método específico de fazer pesquisa, né? A sociologia tem um método específico. Quando eu falo método, não é só o método de coletar os dados, né? O sociólogo ele pode coletar o dado de forma diferente do historiador. O sociólogo para fazer entrevista, né? O antropólogo vai para um trabalho de campo, né? O historiador ele vai consultar fontes do passado, né? Fontes arquivísticas, fontes escritas, fontes arqueológicas, né? Isso é uma questão importante, né? Mas outra questão também tão importante quanto isso, né? É como eles vão interpretar os seus dados, né? A metodologia de análise dos dados, de construção das interpretações que vai gerar o conhecimento específico de cada área, né? Então, cada uma das áreas do conhecimento, das humanas e das sociais, elas têm objeto próprio, método próprio e ferramentas próprias da construção do conhecimento e da interpretação da realidade. Então, a forma como um economista
vê o mundo, interpreta as coisas, é diferente do administrador, né? Você não pode querer que um economista dê um parecer sobre uma empresa, que um administrador de empresa vá formular teorias econômicas para explicar a inflação. Da mesma forma que você não pode esperar que um sociólogo te explique a Revolução Francesa de maneira mais exata, mais precisa, mais contundente do que um historiador. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui. As ciências humanas têm um objeto próprio, têm epistemologia própria, têm método próprio, certo? Então, a reflexão que eu trago aqui sobre a cientificidade das ciências humanas e sociais é que, sim, elas são ciências, né? Justamente por ter todas essas formulações próprias. Mas são ciências distintas, porque você não precisa considerar ciência aquilo que seja matematicamente comprovado ou que seja laboratorialmente testado. Tá? Isso é uma outra forma de se produzir conhecimento científico, né? O teste, né? A positividade, a repetição dos fenômenos, etc. Então, dizer que as ciências humanas não são ciência porque não pode ser laboratorialmente repetido é uma redução, né? Então, a história, a geografia, a administração, a economia, a sociologia são conhecimentos organizados, são conhecimentos sistemáticos, existe metodologia própria de cada área do conhecimento das humanas e das sociais para se chegar a um resultado, para se chegar a uma interpretação, e interpretação essa ligada a um objeto próprio. Né? Quando eu falo objeto próprio, é porque o que a administração estuda não é mesmo que a economia estuda, o que o historiador estuda não é mesmo que o geógrafo estuda, não é mesmo que o sociólogo estuda. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que historiador sabe tanto de geografia quanto de história, ou que um professor de sociologia pode dar área de história, porque ciências humanas é tudo a mesma coisa. Não é. Né? As ciências humanas elas têm seu caráter de ciência distinto, mas são ciências específicas. Você não pede para um professor de física dar aula de matemática, um professor de química se meter para estudar, para dar aula de estatística. Né? Da mesma forma que você não vai pedir para um veterinário explicar determinados fenômenos zoológicos, né? Zoológicos não, botânicos, né? Enfim, então, da mesma forma que nas outras ciências laboratoriais, nas outras ciências experimentáveis, existem as separações epistemológicas, nas ciências humanas nós também temos essas separações epistemológicas, mas com suas características próprias, né? Porque o homem é um objeto de estudo não tão fácil de se enquadrar, é um objeto de estudo instável, é um objeto de estudo que não dá para repetir determinados fenômenos, mas é um objeto de estudo próprio, é um objeto de estudo extremamente complexo. Então, a reflexão que eu faço, né, que eu aqui proponho, é essa. Existe cientificidade nas humanas e nas sociais? Sim. Não é a mesma cientificidade da física, não é a mesma cientificidade da biologia, da química, da astrofísica, mas é uma cientificidade própria, é uma cientificidade organizada, com método, com epistemologia, com filosofia, teorias e objetos próprios. Então, a pergunta inicial que eu faria nesse curso, que eu fiz nesse curso é: as ciências humanas e as ciências sociais são ciências? E eu digo, sim, elas são ciências. Então, vocês que estão assistindo esse curso, considerem-se cientistas. Né? Eu me considero cientista, né? Cientista humano, cientista social, mas sou cientista. O cientista não é só apenas aquele que frequenta um laboratório, né? Não é só apenas aquele que repete seus experimentos, mas o cientista é aquele que elabora conhecimento sistematizado, organizado, através de estudo, observação, método e objetos próprios. Então, somos cientistas, sim. Então, é essa reflexão que eu queria passar aqui para vocês, né, sobre o nosso métier, sobre a nossa área de conhecimento, sobre as nossas ciências humanas e as ciências sociais, certo? Então, vou deixar aqui, junto com esse curso, dois textos para vocês lerem, ok? Um se chama Ciências Humanas, o que são, para que servem, e o outro se chama, o título desse curso, A Cientificidade das Ciências Humanas, ok? Então, eu espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenha sido uma reflexão útil, né? E levem essa reflexão com vocês no dia a dia profissional de cada um de vocês, porque é muito importante. Porque nós, das ciências humanas e sociais, a gente é constantemente atacado, sofrendo uma gama de preconceitos, né? Porque querem diminuir o nosso status de cientista.
né? E eu não sou mais cientista porque eu tenho doutorado do que quem não tem doutorado. Somos todos cientistas de informação, ok? Então, grande abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.